Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Serão todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, 5 de agosto de 2024. Está começando no YouTube e no Twitch mais uma live do Papo Veloz. Você sabe que segunda-feira é dia de live. Segunda-feira, 9 horas da noite, é sempre a hora de live aqui no nosso canal. Desde já, nosso pedido de sempre para vocês, deixem o like no nosso conteúdo, compartilhem nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal, ativem as notificações, já podem deixar seus comentários por aqui. Todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, es.gd/programa Papo Veloz. As lives também podem ser assistidas no Twitch. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz, que você consegue achar a gente, achar todo o nosso conteúdo, achar todo o nosso trabalho. Pessoal, hoje o programa começou sem trilha, particularmente é um dia triste para mim, pro programa, pro canal. Um grande colega nosso, torcedor ferrenho do Kevin Harvick, um dos maiores incentivadores do canal, infelizmente partiu na tarde dessa segunda-feira, precocemente, 48 anos, vítima de câncer, nosso grande amigo Marcelo Godoy. Por isso que eu comecei o programa sem trilha, viu, Eric Von Draxler? Que foi uma das pessoas que, enquanto a gente esteve naquele período parado, sem vontade nenhuma de retornar, ele foi uma das pessoas que mais... Vou fazer uma brincadeira, porque a gente sempre tirava sarro um do outro quando o Kevin Harvick perdia, ganhava. Ele foi um dos que mais importunaram pra gente retornar. E se o Papo Veloz existe, é um pouquinho por causa dele. Então, nada mais justo que dedicar a live de hoje pra ele. Fica aqui de forma oficial pro mundo todo também ter registrado os nossos sentimentos para toda a família, em especial para a esposa dele, a Renata, que mudou. Olha só, Eric, a que ponto realmente como tem que ser. Quem faz o contrário disso tem problema mental. Ela arrumou um emprego no hospital onde ele estava internado só para poder ficar mais perto dele, para poder cuidar melhor dele. Se serve como consolo, Renata, ele não... Ele deixou de sofrer. Que a carga estava bastante grande também por causa dessa terrível e temida doença. Então, fica aqui nossas condolências, fica aqui de forma oficial os nossos sentimentos para toda a família, para todos os amigos. Era uma figura que sempre mandava comentários nas transmissões da NASCAR, fosse no Fox Sports quanto no Band Sports. E é isso. Faz parte, Eric. Boa noite para você. Rodrigo, boa noite. Dia pesadinho esse e é aquela, assim, é uma coisa que eu sempre falo, né? Basta estar vivo. Não existe nenhuma predisposição para isso, né? Jovem, velho, branco, preto, mulher, homem, enfim, não existe. A condição primordial para uma hora dessa é estar vivo. Como você falou, pelo menos agora descansou, né? Assim como, bom, tô meio assim, meio devagar hoje, né? Porque E no mundo muita dos coisa famosos, já outras duas perdas também, né? teve foi Caçulinha e o o Adílio. Adílio. Deixa eu comparar. Eu tenho eu tirei uma foto com o Adílio em 2012, quando abriu o quando abriu lá uma loja do Flamengo lá no Meia, onde eu morava. Tava lá ele e o Júlio César. Eu tinha a camisa do Flamengo que tá autografada por ele. Eu guardei a camisa, não uso mais. Tá autografada para preservar. Agora mais ainda, né? Agora Não, essa camisa tem com certeza.
Boa noite para a irmã. Mas Boa enfim, noite para mãe. voltando ao Godoy, né? A gente, foi o que você falou, descansou e cumpriu a missão. E é isso. E aqui a gente continua. E a gente continua, com certeza. Mais ainda. Carlos Fonseca também já deixou o comentário. Em nome da licença poética, vamos chamar o programa de hoje de Rebeca Veloz. Boa tentativa, Carlos. Boa tentativa. Ele me manda essa polêmica. Rebeca e Simone Biles juntas são tão imbatíveis quanto a Ferrari de 2002? Não. Só vê na trave que na trave elas não tiveram a menor chance. E vou dizer mais, quem viu, viu, quem não viu, não vê mais, porque as duas não vão mais competir no solo, muito provavelmente. As duas já deram declarações de que solo pra elas já era. É muito desgastante. Cara, é desgastante de qualquer jeito, né? Bom, já que a dona Jacira já comentou, a Vanessa já comentou, a gente pode começar o programa, né? Pode. Vamos começar então? Até porque não tem muita coisa pra fazer. As categorias principais estão tímidas por enquanto, mas nem por isso elas deixam de existir. Vamos começar em duas rodas, porque aquela cambada resolveu voltar de férias. Então é hora da gente falar da MotoGP. MotoGP. Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone, vitória de Enea Bastianini. Aliás, Enea Bastianini também venceu na sprint. Bastianini passou o rodo, né? Ele também venceu na sprint, venceu muito bem na sprint, antes de qualquer coisa, né? Ele venceu muito bem na sprint. A sprint a vitória dele na sprint foi bem mais tranquila do que a da corrida principal. Mas não foi fácil. Principalmente a corrida principal, onde ele largou na 4ª posição e Alexis Espargaró, que era o pole, não deu não deu nem pro cheiro. Na segunda curva ele já era o 3º colocado, e aí antes da primeira volta ele já era o 4º. E aí o Francesco Bagnaia começou a dominar a corrida. Parecia que levaria fácil. Só que no meio do caminho apareceu um Jorge Martin. Faltando 9 voltas para o fim. Depois de tanto forçar, depois de tanto perseguir, ele conseguiu a ultrapassagem. E depois o Bastianini ultrapassou o atual bicampeão. E a batalha ficou entre os dois. Entre o piloto italiano da Moto 23, da Ducati, e o piloto espanhol da Moto 89, da Pramac. Para quem esperava um baita duelo entre os dois, esse duelo não existiu, porque o Jorge Martin escapou numa das curvas e o Bastianini assumiu a liderança para vencer de forma... Se não é de forma dominante, é de uma forma merecida, pelo que ele fez no fim de semana. Ele andou nas cabeças o fim de semana todo. Eric Von Draxler, para te passar a palavra, para você tecer os seus comentários, além do que você vai falar, que eu não sei se é a mesma coisa que eu vou te perguntar, provavelmente não, mas eu queria que você dissesse se você acredita que se é mais fácil o Bastianini disputar esse título com o Bagnaia e o Marques. É que o Marques não fez uma prova tão brilhante assim, mas pontuou bem. E se esses pequenos erros já estão começando a irritar no Martin. A palavra é sua. Rodrigo, vamos lá. Primeiramente, a pergunta que eu ia falar não era bem assim, mas vamos lá. Então já emenda também. Já que você tocou nesse assunto, vamos lá. Vamos pegar o assunto que você falou. Você me pergunta se o Bastianini. Amnésia. Se o Bastianini tem chance? Não acredito. Tá. Então nós estamos pensando igual.
Assim, eu não acredito que o Bastianini vai fazer frente pro Bagnaia na equipe principal. A função do Bastianini, por enquanto, é garantir que o número 1 continue na moto principal. Tá? Isso é fato. O que eu ia mencionar, Rodrigo, é que em algumas edições anteriores do Papo Veloz, você mencionou que a Ducati ia fazer o que fosse possível para evitar que o Jorge Martin levasse o número 1 para a Aprilia na próxima temporada. A equipe principal, sim. Não necessariamente a montadora. Não, montadora no caso. Porque... Não, eu digo assim. Porque o Jorge Martin vai para a Aprilia no que vem, certo? Sim. E foi o que Quem eu falei. Quem disse não fui eu, tá? Foi um dos diretores da Ducati que Não, você disse que... você jogou aqui no programa, que Sim, eu tô falando. sim, joguei Você mesmo. jogou no programa o que foi dito lá pelo tiozinho lá, que eu já fiz a Eu só esqueci se foi o Domenicali ou se foi o Tardotti. Me fugiu agora. Enfim. Então, Rodrigo, pra quem tá, assim, o Martin tá pressionadíssimo, né? Ainda assim, ele conseguiu salvar uma liderança. Não me pergunte como. Não me pergunte de qual furisco ele conseguiu tirar essa liderança. Provavelmente dessa corrida que o Bagnaia não conseguiu segurar a ponta. Porque olha só, ele entrou agora nesse final de semana com 10 pontos atrás. E ele sai com 3 pontos à frente. Porque na corrida sprint o Bagnaia foi uma negação. O Bagnaia ficou em terceiro. Na corrida sprint o Bagnaia não ficou nem na pista. Não, errei. Nem na pista. Não, o Bagnaia nem pontuou, agora que eu tô vendo aqui. Ele caiu na quarta volta. E pra ajudar o Martin, o Marques também caiu na nona volta. E aí o que acontece, Rodrigo? Aí nessa brincadeira o Martin conseguiu salvar uns pontos assim muito importantes. Sim. Assim, não acredito que o Bastianini vai conseguir, vai chegar para fazer frente. Até porque, Rodrigo, ainda que ele chegue na frente do Bagnaia e tal, ele tá tirando o ponto dele. Ele estaria tirando o ponto dele. A equipe vai tentar preservar o Bagnaia até o final, o que der. Essa agora foi a 10ª etapa, faltam mais 10. Exato, a metade do campeonato já foi. Já começamos a apontar para a reta final do campeonato. Tipo assim, faltam ainda 4 corridas na Europa, que seria Austrália, Aragon, San Marino e San Marino. Austrália não, Áustria. É que você falou corrida, falou Austrália sem querer. A Áustria, a Aragon e a rodada dupla. Quer dizer, não é bem rodada dupla. Vão ter 2 provas em sequência em San Marino, que é pra cobrir o roubo deixado pelo Cazaquistão, né, MotoGP? Pois é. Essa porra dessa mania dessas categorias de confirmar corrida onde não tem pista. Mas tinha no jogo oficial, pelo menos, né? A pista era boa, mas enfim. A pista pode vir a ser boa um dia, tipo o Kimi Ring. Pois é. Então, quer dizer, depois de Missano, começa já a hora da verdade. A versão brasileira gota mais que São Paulo. Peraí, agora eu não lembro não lembro agora quem fazia o Cybercops, não lembro agora quem dublava. Não faço a menor ideia. Não lembro. Aliás, essas coisas, a única que me vem na cabeça de prontidão é sempre o versão brasileira Herbert Richards. Exatamente. Então, quer dizer, já começa a chegar na hora da verdade. Depois, quando volta a fase asiática, que vem Indonésia, Japão, Austrália, Tailândia e Malásia. Que é onde o campeonato decide. Então, a gente vai começar a enxergar, na hora que a MotoGP sair da Europa, a gente vai começar a enxergar a real posição disso. Até porque Eric, quando a MotoGP sair da Europa, não tem muito atualização, não tem muito planejamento. É correr.
O povo se Exatamente. manda pra Ásia, se manda pro desconhecido e, Do jeito que sai da Europa. E como, assim, só como volta pra diz o valer poeta, quando presta. quem tiver mais garrafa vazia pra vender vai voltar festejando. Pois é. Agora, vai ser interessante esse final de temporada. A corrida foi. O Bastianini passou a moto, eu ia falar passou o carro, né? O Bastianini passou o cerol, não quis nem saber da concorrência, não tomou conhecimento da concorrência, Passou o sinal, é meteu, boa. meteu a dobradinha de vencer a sprint, vencer a principal. Coisa que não aconteceu desde Banaya nesse ano. Banat tinha sido o único a conseguir os 37 pontos, né? Não, Banaya na Nederlândia, o Banaya atropelou de vez que ele faz. Ele vence, ele faz pole, melhor volta, vence a sprint, vence a principal. Ou seja, sobrou. Sobrou. Só o Vinhares fez isso antes, mas esse ano. Exatamente. Ené Bastianini venceu a prova, Jorge Martin foi o segundo, Francesco Banaya o terceiro. Zona de pontuação completada por Mark Marques, Fábio Di Gianantonio, Alex Espargaró, Alex Marques, Marco Bezek, Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Fábio Quartararo, Jack Miller, Maverick Vinhales, Johan Zarco e Takaki Nakagami. Pra variar, adivinha quem caiu, Eric Von Drexler? Deixa eu ver aqui. O Brad Binder. Eu vou dar uma dica. Miguel Começa Oliveira. com Rô e termina com Mir. Ah, tá. Eu desisto. Não, eu não aguento. Gostou das motos mas, retrô? Cara, sensacional, porra. Sensacional. Sensacional. A gente mostrou aqui na sexta-feira, Rodrigo. Mostramos, já teve uma sim. Não, mas na pista dá outra diferença, né? Você vê em foto. Tem isso também. E, Rodrigo, continuamos zoando pesadamente o senhor Luca Marini com a Honda principal. O cara conseguiu ser 23º no campeonato com 22 motos. O cara consegue estar à frente. O cara consegue estar à frente do Dani Pedrosa, que só correu de wildcard em Jerez. E agora do Remy Gardner também, né? Ou o Gardner tá na frente? Não, o Gardner tá zerado. Ah, não, também, né? Se Remy Gardner estivesse na frente. Tem um 19 e um 18, não tem não. Remy Gardner correu no lugar do Alex Rins, tá? Só pra deixar claro pra todo mundo. Nossa, as duas motos da LCR pontuaram e as duas principais da Honda não pontuaram. Que vexame. Aliás, Brad Binder, outro vexame. E as duas Trackhouse que abandonaram na primeira volta. Enfim, isso faz parte. Classificação, Eric. A classificação, vamos lá. Nós temos, olha isso aqui. Jorge Martin, 241. Francesco Banaya, 238. Ené Bastianini, 192. Mark Marques, 179. Maverick Vinhales, 130. Rodrigo, eu acho que, assim, agora já começa a ficar claro que o título, a batalha é entre Martin e Banaya. Será? Mas é assim, Rodrigo, foi o que eu falei. Assim, o Banaya já abriu pro Bastianini, que é o companheiro dele. É sempre bom a gente mencionar isso. O primeiro rival é sempre o companheiro de equipe. Sim. 230, vamos lá, são 238 menos 192. Ele já abre 46 pontos de vantagem pro Bastianini. É ponto pra caramba. 46 pontos já é mais do que o fim de semana completo. Mas ainda restam 10 provas. Sim. 2 fins de semana que os dois se encontrarem no caminho aí. Sim, Rodrigo. Mas eu entendo o teu ponto. Eu concordo com o teu ponto. Hoje, Banaya e Martin. Restam das provas, mas assim, é aquela. É a hora que a equipe já começa a tomar um rumo. Olha só.
a gente está vendo que o Bagnaia vai ter que tá fazendo aqui. Então vamos ter que focar, vamos ter que começar a focar no Bagnaia. O foco vai ser. Porque, Rodrigo, eu não digo só a equipe Ducati, a principal. Eu digo a Ducati montadora, tá? A Ducati vai fazer, como você falou, a Ducati vai fazer o que tiver no alcance dela para manter o número 1 com eles. Exatamente. Martin que abre o olho. E também, porque não tem mais nada que a Ducati ajudar a Pramac, porque a Pramac vai virar Yamaha no que vem. Sim. Vai ser engraçado tudo isso. Vai ser um final de temporada muito bom. Vai ser pro Jorge Martin vai ser o estilo contra tudo e contra todos. Principalmente contra a própria capacidade de se manter calmo nos momentos. Poderia ter aberto mais 5 pontos se ele não tivesse errado sozinho na curva. Mas aí seria uma injustiça com o Bastianini que sobrou na turma. Moto 2, vitória de Jake Dixon. Se a festa britânica estava garantida, foi com ele. O britânico venceu a prova com a segunda posição para Aaron Canet, terceiro para Celestino Vietti. Pena que na Moto 2 não teve moto retrô também. Seria legal se estivesse nas 3 categorias. Diogo Moreira, que largou na primeira fila, acabou abandonando a prova com 5 voltas. Não foi um fim de semana bom só pelos treinos, mas deu tudo errado na corrida. Eric, classificação da Moto 2. Moto 2, Sérgio Garcia vem com 160 pontos, aí Ogura com 142, Joe Roberts 123, Fermin Aldeguer 112, Alonso Lopes 100 pontos. O Diogo Moreira aparece na 18ª posição com 20 pontos. Como eu sempre falo, fazendo o que a moto deixa, né? Sim. Moto 3, vitória de Ivan Ortolá. Fazia tempo que ele não andava frequentando as primeiras posições, mas conseguiu a vitória. Outra vitória da MSI. MSI muito bem nas categorias de base. Davi Alonso, segundo colocado. A Aspar, muito bem também. Eu falei da MSI vencendo as 2 provas, viajei. A Aspar é que apareceu no pódio nas 2 provas. O vencedor da Moto 2 foi da Aspar. É que o Garcia e o Ogura seguem na ponta com a MSI, isso no campeonato. Mas na Moto 2, na Moto 3, quem tá mandando é Davi Alonso. Da Aspar, que foi o segundo colocado, aumenta um pouco mais a distância no campeonato. Colin Weier foi o terceiro com a moto da Husqvarna. E a classificação, Eric? A classificação, nós temos Davi Alonso com 200 menos 1. Ivan Ortolá 146, Daniel Rolgado 133, Colin Weier 131, Davi Munhoz 88 pontos. Não tivemos a Moto E só volta. Cadê? A na Moto próxima. E só vai voltar. Próxima prova que, aliás... Na próxima prova, que é o Grande Prêmio da Áustria. Dias de 16 a 18 de agosto, a 11ª etapa do campeonato, disputada no Red Bull Ring. E vamos ver o que dá. Vamos ver qual vai ser, né? Vai ser interessante. Bora? Vamos lá. Próxima. Vamos para 4 rodas. Mas vamos começar as 4 rodas primeiro, falando de coisa muito boa. Deixa eu só ver o comentário aqui do Carlos Fonseca, que ele disse que vai ser um final de temporada divertido. Sim, Carlos. Vai ser mesmo. E estamos empolgados para saber sobre isso. Será que a Ducati, se precisar entregar um equipamento de qualidade inferior para o Martin, será que ela vai ter coragem de fazer isso? Descobriremos nos próximos capítulos. Vamos falar de turismo. TCR World Tour no Uruguai, na cidade de Alpinar, Autódromo Vitor Fabini, com um momento histórico para a categoria. Eric von Draxler. Primeiro há de se dizer, né, Eric, que a Lincoln Co. de novo sobrou na turma. Terceira dobradinha deles. E só o domínio não foi maior porque na primeira corrida tanto o Santiago Rutia
quanto o McIlroy foram punidos por toques nos adversários. E eles foram parar em 15º e 16º, respectivamente, isso na primeira corrida. Primeira corrida que, aliás, terminou então com vitória do Jan Urlacher, com Mikkel Ascona em segundo e Ted Bjork em terceiro. A segunda corrida foi uma loucura. A segunda corrida foi uma bagunça. Mas, de novo, o Ted Bjork venceu. E aí, a gente enrola um pouco o texto, a gente vai acrescentando palavras no comentário padrão que a gente deveria, porque eu tenho que dizer isso, Eric. Que performance de Pedro Cardoso. Se aqui em Interlagos o Rafael Suzuki e o Rafael Reis já tinham dado mostras de que os carros e pilotos do TCR South America poderiam competir de igual para igual com os pilotos do Mundial, essa prova em Alpinar foi a certeza de que dá para competir, sim. Calma, emocionados, o Pedro Cardoso não vai ser campeão do TCR World Tour. A briga dele é no TCR South America. Certo? Então calma, porque os pilotos do Mundial correm todas as etapas do Mundial. Ele só disputou 2. Mas esses pontos começam a botar uma pressão, principalmente, Eric, na cambada que vai correr na China e em Macau. Por quê? Porque passa a existir uma grande chance, com esse resultado brilhante, estupendo, que o piloto da Peugeot conquistou na pista uruguaia, dele terminar entre os 15 no Mundial. Ele terminando entre os 15 no Mundial, ele não precisa se preocupar com os pontos do ranking. Ele entra direto para a final. Lembrando que, por enquanto, a final que vai acontecer no fim desse ano é relativo à disputa de 2023. Então, provavelmente, a disputa de 2024 vai ser no começo de 2025 para poder ajustar calendário. No que vai acontecer esse ano relativo ao ano passado é o Rafael Reis, o único brasileiro que tá. Mas a disputa pro TCR Finals dessa temporada tá em aberto. E aí, Eric, a gente tem um piloto do TCR South America pela primeira vez subindo no pódio da geral. Sim. Isso é Cara, brilhante. agora que eu me liguei isso. Isso é espetacular. O Ruth não pega. Não, o Ruth é do Mundial. Ah, tá. O Ruth é Mundial. É brilhante. É brilhante o que ele fez com. Só pra gente se guiar. A gente tá falando de uma prova que vale pro TCR Mundial, World Tour. TCR Sudão. Só. Isso, tá. Isso só. TCR Brasil não. Cara. E um piloto do TCR South America subiu no pódio do Mundial. Pela primeira vez na história. Olha o tamanho disso, Eric. A gente já tinha tido pilotos do TCR Austrália ganhando corrida quando foi no ano passado, que foi correr lá em Eastern Creek. Que um piloto do TCR Austrália ganhou uma das provas. Já tinha sido um momento muito bacana lá pra eles. Vai ser sensacional se o Pedro Cardoso conseguir pegar a final direto. Condição pra isso é o que parece que tem. Vou ver como é que tá a tabela do campeonato, mas tem uma informação muito bacana nisso tudo, Eric. Solta aí. É o primeiro pódio brasileiro desde que Augusto Farfus subiu nos quadradinhos na primeira etapa de Vila Real, lá em Portugal, em 2019. Caraca, tem tempo, hein? Só que o Augusto Farfus disputava o Mundial.
O Pedro Cardoso não disputa o Mundial. Hoje, aí, Eric, vale a nossa torcida para o seguinte. Se nenhum piloto do TCR China e nem algum convidado de Macau, se nenhum deles conseguir muita pontuação suficiente, ou se não aparecer nenhum maluco desses que já andaram pelas categorias locais, né? Tipo, por exemplo, o Sami Taufik, que correu as 2 do Marrocos, Mehdi Benani, nossa, que fim Mehdi Benani, Sandro Pelatti, que foi o que andou esse tempo todo andou nas 2 provas da Itália, lá em Vallelunga. Se esses pilotos não resolverem se inscrever lá pra China e nem pra Macau, porque eles podem levar o equipamento deles e ir lá correr na China. A gente não vai ter só um passando direto. Nós vamos ter 2. Com isso tudo, a gente teria 3 pilotos do TCR South America passando de forma direta entre os 15 melhores do Mundial. Pedro Cardoso, Rafael Suzuki e Juan Angel Rosso. Porque o Rafael Suzuki tá mal na tabela, tá em 4º, tá longe de conseguir alguma coisa. Mas as provas que ele foi bem foram as que valeram pro Mundial, que foi aqui em Interlagos. Olha, acho que é o lugar certo, né, Rodrigo? Cara, isso é sensacional. E o pior é que não foi uma prova... Ah, não, o Pedro Cardoso chegou em segundo porque todo mundo atrás dele quebrou. A prova foi bastante movimentada. Mas o carro dele rendeu muito. E essa pista de Alpinar, Eric, ela não é uma pista que privilegie velocidade. Então o equilíbrio segura um pouco mais. O que não apaga em nada o brilho dele. E eu particularmente estou muito feliz com esse desempenho dele. Mais ainda, Eric, por estar correndo de Peugeot. O pessoal em casa vai pensar, mas o que tem a ver Peugeot? Tem a ver que é uma marca que não disputa o Mundial. Numa dessas, eles se empolgam e começam a inscrever equipe no Mundial. Olha só, isso é engraçado. E porque pode. Na verdade, eles podem. O regulamento é o mesmo para todos os TCRs do planeta. Basta verba. Já que a Peugeot tá tão mal no WEC, de repente bota uma equipe no... Alguma equipe que quer subir. Até o fim do ano tem bastante gente. Tem mais 4 corridas. São 2 em Zuzu, que é a próxima, dias 19 e 20 de outubro. E depois Macau, que encerra as festividades lá pro meio de novembro. Eric, passa a classificação dos 2 campeonatos pra gente? Vamos lá. Deixa eu abrir uma luzinha aqui. Tá. Classificação, então. Do TCR Mundial, nós temos Nova Miquelis com 242 pontos, Esteban Guerrier com 217, Ted Bjork 215. Esse da Mundial. Da TCR Sudã. E lembrando que a próxima etapa do Mundial é em Juzhou, em 19 e 20 de 10. TCR Sudã. Acho que já mencionei aqui os resultados. O Pedro Cardoso e o Juan Angel Rosso tiraram P1 e P2 nas 2 corridas. O Matias Rossi fechou em terceiro na primeira corrida e o Roberto Fontana fechou em terceiro na segunda corrida. Classificação, nós temos Pedro Cardoso e Juan Angel Rosso com 248. Rafael Reis 215, Rafael Suzuki 181. Próxima etapa em Mercedes, no Uruguai, 24 e 25 de agosto. Ainda tem chão no TCR South America. TCR South America começa a ganhar uma importância muito legal para a categoria. Enquanto outras categorias o grid vai encolhendo de pouquinho em pouquinho, aqui ele vai aumentando. E crescendo em importância. Aliás, mais que merecido, né? Eu nunca escondi de ninguém o quanto que eu amo esse campeonato. Cláudio Freitas, boa noite pra você. Vamos que vamos, como sempre. Um grande abraço pra você. Vambora, Eric. Pra próxima?
Bora. Vamos lá, então. Já falamos do Mundial de Moto, já falamos do Mundial de Turismo. Vamos voltar para terras brasileiras. Que é hora da gente falar dos pesadões. Vamos falar da Truck. Etapa de Interlagos. Sempre muito boa. Deixa eu fazer agora só o seguinte. Abre aqui, pausa aqui. Vamos fazer a mudança de janelinhas. Que vocês gostam tanto. Aí a gente faz isto aqui para ficar bonitinho. Eu e Eric dá um sumicinho nessa janela pra gente acompanhar os melhores momentos da etapa de Interlagos, Eric von Draxler. Vamos lá. Os brutos vindo pra principal casa. Felipe Jafone já botando de lado ali pra cima do Beto Monteiro. Aí a largada vista pelo drone lá de cima. Aliás, tanto o pessoal da Vicar quanto da Master TV, eles têm as manhas do drone. Vocês viram que essa é a largada da Pro, né? A Super fica lá atrás. É uma classificação completamente separada. Eles até metem os caminhões, às vezes, no meio lá. Mas... tanto que a classificação da prova é sempre tida como em separado. Aí quem largou muito bem na Super foi a Bia Figueiredo. Ela já mantendo a primeira posição logo de cara. Porque o Pedro Paulo Fernandes foi ficando. O Rodrigo Taborda. No caminhão mais branquinho ali, que tá contornando ali por dentro o S do Senna. Zé Augusto Dias também por ali, que acabou rodando. Parabéns. Cara, o Zé Augusto Dias é um baita piloto, ele não sei... É que assim, Super, eu até gosto dessa coisa de dividir entre Super e Pro, pra você motivar mais gente a ingressar na Truck. Mas o Zé Augusto Dias é um piloto que ele tem total condição de disputar na Pro com a maior tranquilidade. Olha lá, a gente tá vendo o totó que ele tomou ali do Pedro Paulo. Acho que não foi o Pedro Paulo, não foi o Pedro Paulo. Deixa eu ver, o caminhão número 33. Boa, eu acho que o 33, se não me falha a memória, é do Djalma Pivetta. Teria que pesquisar. Eu não lembro de cor. Será que a gente acha? Será que o Eric abre o site da Copa Truck e confirma se o caminhão 33 é do Djalma Pivetta? Só pra gente não culpar a pessoa errada. A Ventania começou a levar as placas. Ei, meu Deus do céu. Interlagos velha de guerra, viu? E é no Brasil. Opa, é no Brasil. É. Enfim, isso não ia afetar em nada os caminhões, né? Mas o pior é que afeta. Qual que é o número? 33? 33 e depois o 69, por favor. Aí o... 33 é o Rodrigo Taborda, 69 é Evandro Camargo. Ah, então tá. Então tá aí, foi o Rodrigo Taborda que deu totó no Zé Augusto Dias. Caminhão 83 do Regis Boécio acabou levando uma plaquinha de presente pra casa. Claro que afeta um pouco, sim, o carro. O caminhão, a gente fala que não, mas afeta. Briga ferrenha da Bia Figueiredo com o Pedro Paulo Fernandes. Pedro Paulo Fernandes pegou um atalho por ali, mas a Bia saiu muito mais lançada. 27 do Vitor Franzoni. Aí a briga do Leandro Totti com... Cara, eu não sei... Fala. Assim, vai, termina aí o que você vai falar. Não, eu ia falar a briga do Leandro Totti com o Adalberto Jardim. Pode falar. Porque eu ia falar, eu vejo o S do Senna ali sem nada atrás, eu fico meio bugando. A gente nunca a gente fica tentando enxergar qual que é o correto. É o S do Senna no caso ali atrás ou só ali é vazio? Porque assim, a gente conhece o S, assim, tem gente que conhece o S do Senna e vê essa imagem aí que deveria aparecer, né? Com a arquibancada ali atrás. Que é quando a Fórmula 1 vem, eles montam a arquibancada temporária. Sim. Bom, é que a gente tem ido tanto para Interlagos que aparece a imagem já acostumadíssimo com a arquibancada normal do jeito que tá. Aí a Bia Figueiredo, que venceu na Super, Eric. Foi a primeira vitória dela em Interlagos. Sabia? Caraca. E pra quem disse que ela não ia durar nada na categoria, Eric. Ué.
Você acha que ela pode subir de categoria? Eita! E disputar na Eita, Pro? amigo. Com certeza. É. A disputa ferrenha. Cara, me foge o nome dos caminhões. Isso é um vexame pra mim, Rodrigo. Foi o Perdoncini que deu esse totó. Wellington Cirino, André Marques. 120 não achei. Oi? Leandro 120 Totti. E o 57? 57 é o Toso. Felipe Toso. Os dois foram lá pra fora da pista. Acabaram até tomando totó, né? E você vê que a gente não falou um nome, Eric, entre os primeiros. Beto Qual Monteiro. deles? Ah, sim. Porque ele sumiu. Desapareceu do mapa. Olha o caminhão número 12. Que acabou escapando por ali. E aí Beto Monteiro, que veio pra vitória tranquilíssimo com o seu caminhão da Volkswagen. 12 é o Jocabala. Oi? 12 é o Jocabala. Gil Cabala, ó. Bacana ver ele correr. Aí Beto Monteiro fazendo a festa, comemorando. Vibrando com mais uma vitória em Interlagos. Ele é o rei de Interlagos. E meio que renasce um pouco no campeonato. Voltaria a ter um pouco de briga. Aí a Bia Figueiredo. Tranquilíssima. Não tão tranquila assim, né? O Pedro Paulo Fernandes chegou bem perto ali dela. Mas ela vence, comemora, óbvio, comemora muito. Primeira vitória dela em Interlagos. 12º no geral. Exatamente. A gente até põe a classificação geral, mas apenas por charme. Aliás, Aí- Rodrigo, peraí, a Bia Figueiredo ganhou, não foi? Sim, Não tá verdade. precisando de nada? Tem Pois é. vitória feminina. O Wellington Cirino largando bem na primeira posição. Tá aí a largada A largada com grid invertido também na Elite. E na Elite, quem se destacou nessa segunda prova foi o Pedro Paulo Fernandes, que foi muito bem na disputa, mas não sem Olha antes o Big One rolando ali atrás. esse Big One rolando ali atrás. Essa pequena confusão envolvendo a própria Bia Figueiredo, que acabou rodando, mas ela voltaria para a prova para terminar em quarto na posição. Caminhão 45, caminhão 39. 45 é o Daniel Kellerman. Daniel Kelly. 39 Hiroyano. Quem? Ah, o Hiroyano, sim, Hiroyano, que é um dos estreantes desse ano também. Lá na frente o Salceiro, né? Ó, o Felipe Giafone, ele não mede espaço para passar. Inclusão digital e gritaria, conhece? Pois é. E em peso pesado. O Quem é o 28? é o Dirani, Danilo Dirani. Danilo Dirani, isso, verdade. Já ia fazer confusão aqui. E o 99? 99 é o Luiz Lopes. Luiz Lopes. Verdade, porque você vai ver o que ele aprontou. O que ele aprontou não, né? O que aconteceu com ele. Wellington Cirino, disputa ferrenha com o Rafael Abate, Paulo Salustiano ali atrás. E pertinho deles o Roberval Andrade, que é outro também. Tem uma vida dele no freio ali. Que é outro também. Ó, essa imagem é meio estranha, a gente não vê as arquibancadas ali no setor G. Mas olha lá, quantos pontos de Interlagos sendo reformados. Pois Tomara, é, né? tomara que a SP Tours continue com essas informações. Caminhão 26, que é o do Vitor Franzoni, tava muito bem ali também. Disputa ferrenha, aí Thiago Rizzo, que não teve motivo pra rir. Nossa, ó o fumacê, Eric. Nossa. Olha isso. Rapaz do gás. Corre, Rizzo, você tá maluco? O caminhão tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Safety truck, óbvio. Menor. Qual o tamanho do safety truck, velho? Que isso?
Isso é pra fazer aquela baita propaganda, né, também, óbvio. Olha o tamanho dele, olha lá. É maior que a cerca dos boxes. Relargada, Outro bandeira maluco verde dando de a vida novo no freio ali acionada. atrás. Oi? Quem que é esse? A Quem que fritada é esse? toda foi do Adalberto Jardim. Roberval. Roberval. Ah, o Roberval é o 15, mas quem veio fritando tudo ali foi o Adalberto. Ali, ó. Aquele vermelho ali? É, Eu li 15 o nele. vermelho é do Adalberto Jardim. Aí alguém cortou aqui por dentro. Paulo Salustiano também chegou a cortar. Felipe Alguém Jafone tomou o total total do André Marques. E isso impediu que ele abrisse muito mais distância no campeonato. Olha lá, muita gente cortou o caminho. Uma delas a Bia Figueiredo. Nossa, Mais gente. cara, vamos ver. Olha isso. Olha a disputa. Rafael Abate Rafael Abate e Vitor Franzoni na disputa. Roberval Andrade fazendo a ultrapassagem em cima do Wellington Cirino. Acabou dando uma escapada. É que o Roberval tá se metendo muito em polêmica, né? Principalmente dele com o Felipe Jafone já tem um monte. Tem desde o ano passado que os dois não se bicam, os dois é nitroglicerina pura, um perto do outro. Aí tem que dar seguradinha no radar. E aí acabou que Já veio alguém rodando ali. Ô, Rodrigo, Oi. existe limite de velocidade. Tem limitador pra isso? Não. Não. O limitador se chama dose o freio. Ah, Foi o Franzoni que rodou? Vamos descobrir agora. Foi o Cirino. Eu tava em dúvida se tinha sido o Franzoni ou o Cirino. Foi o Franzoni deu o totó no Cirino, aí o Cirino ficou rodando ali até dizer chega. Ó, aí que foi o grande problema da prova. Olha lá, o Luiz Lopes perdeu o rumo e acabou freando. No que ele freou, olha o que aconteceu. Fica prestando atenção. aham, já vi um passando. Nossa! Léo Rufino e Márcio Giordano, a batida forte lá atrás, porque esse 126 que é o Giordano. Lá na frente é o Rufino. O Rufino tira o pé porque ele já tinha visto. O Giordano não viu. Ele atropelou. Fica prestando atenção, olha lá. Vê que um freia, o outro passa por cima, olha lá. Caraca. Foi uma batida feia, foi uma batida preocupante e o Giordano precisou ser levado pro hospital. Não dá nem pra gente falar que é uma batida Robert Kubica, Eric. Porque um deles foi pro hospital, não saiu inteiro. Olha lá. Foi uma batida forte. O caminhão 11 do Léo Rufino, 126 do Márcio Giordano. Tá bem. Oi? O piloto tá bem. Tá bem, mas teve que ir pro hospital. Não saiu 100%. Paulo Salustiano cruza na primeira posição, mas ele não levou o Eric. Tomou 5 segundos de punição, porque numa das relargadas ele cortou o S do Senna e ganhou vantagem com isso. Porra, aí não, né, campeão? Então 5 segundinhos para conta do Paulo Salustiano. E a vitória caiu no colo de Roberval Andrade, com Rafael Abate em segundo e o Volta que você já foi. E o Adalberto Jardim da cruzou na terceira colocação. Na elite, a vitória foi do Pedro Paulo Fernandes, com a Bia Figueiredo chegando em quarto lugar da sua categoria, o que é suficiente para ela manter a liderança do campeonato. Eric, classificação. Vamos lá, então. Já tendo os resultados das corridas. Vamos lá. Classificação da Pro. Felipe Giafone tem 131 pontos, Ademar 127. Paulo Luciano 125. Débora Rodrigues aparece na 15ª posição com 61 pontos. Na elite, Bia Figueiredo lidera o campeonato com 155 e o Rodrigo Tabola aparece logo depois com 145. Próxima etapa em Cascavel, dias 31 de agosto e 1º de setembro. Sim.
Cirino seria a versão de esporte motor daquele meme. Caramba, esse velho ainda joga. Pô, sacanagem, o que mais tem na Copa Truck são pilotos das antigas. E o Cirino não é tão velho assim não, Carlos. Você está sendo muito maldoso com ele. Carlos Fonseca tá com plantão Papo Veloz Off Sport Motor, porque a Tati Weston Webb tá na final do surf, que a gente vai assistir daqui a pouco. Até porque hoje a live era mais curta, como a gente já tinha comentado. O Cirino ele fez 49 em abril. A 49 tá inteiro ainda. O Pedro Mufato corre com mais de 80 anos. Já dizia o senhor Inocêncio Girafales, velho é o espírito, só fica vário quem quer. Exatamente. Boa, Eric, pelo amor de Deus. De tudo que já aconteceu ainda, de outras notícias, de outras categorias, uma coisa que a gente pode falar é que a Jamie Chadwick vai testar o carro da Andretti na Indy. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Possibilidade grande de uma pilota em breve na IndyCar e numa das equipes mais tops que existem. Vambora! Não, você tem que falar aqui que vai ter semana de Que vai ter essa semana? Eric, vamos lá. só 2 pilotos do segundo menor país do mundo conseguiram vencer em casa. Tá, o Luiz Chiron e o Charles Leclerc. É claro que um deles a gente vai falar nessa terça. Não é, e só pra constar, não é o menor país do mundo. O menor país do mundo é o Vaticano. Segundo menor país do mundo. Ah, tá. Sim, queridos ouvintes, o Mônaco só fica lotado de gente por causa dos trabalhadores em volta na França que vão para Mônaco para trabalhar. O país em si tem 30 mil pessoas. A zona noroeste aqui em Santos é maior que Mônaco e mais populosa. Eu lembro da diretora da escola que eu estudei, que ela falava que Mônaco é do tamanho do Meia, mais ou menos. É quase isso, 1,95 metros. O Campo Grande aqui é maior que o... Enfim, tá na hora, né, Eric? Bora. Então, sexta-feira a gente tá de volta. Eu acho. E pronto. É sempre A certeza, sempre a certeza é que provavelmente na próxima segunda a gente não tem a live mesmo. Isso é uma certeza quase. Mas a gente vai confirmar ainda nas nossas redes sociais. Sigam lá a gente. Qual é o meme? Nada, apenas atualizações de coisas e não vai ter categoria dentro dos top mundiais, das categorias mais importantes no planeta, só a NASCAR. Então vamos, né? Vamos que o sono tá batendo. Agora a gente sai daqui da nossa obrigação e vai torcer pra Tati Weston Webb. Você que tá vendo isso na terça, na quarta, você já sabe o resultado. A gente tá ao vivo, não sabe. Então, vambora. Vamos pra casa, sempre agradecendo vocês, queridos ouvintes, por mais uma noite aqui com a gente. Um grande abraço a todos. Cuidem-se, bebam bastante água e uma excelente semana. Tchau!